A gente quer saber quem aqui tomou anos e anos de anticoncepcional. Vocês tomaram bastante? Eu, pelo amor de Deus, se eu soubesse que fazia tão mal lá atrás, né, quando era adolescente, não teria enchido o corpinho de anticoncepcional. Você tomou, Eu Carol? Tomei 14 anos, tomei, infelizmente. também tomei 13 anos, até descobri que meu organismo estava uma bomba, assim, toda inflamada. Acho que ia explodir a qualquer momento. Todo mundo, É, né? é um Todo mundo. aquário mais sujo que o outro por aqui, mas graças a Deus dá para salvar os aquários, dá para melhorar muito. E um dos grandes, tem vários, né? Mas a Carol vai falar hoje aqui de um dos grandes problemas do uso do anticoncepcional é que ele é um hormônio sintético. E quando a gente toma nessa bomba de hormônio que vem de fora, que foi feito pela farmácia, a gente não tem noção de que ele acaba com outros hormônios. Então, enquanto eu tô tomando um hormônio de fora e os meus aqui dentro, né? E o mais queridinho de todos da nossa gravidez é a progesterona. A gente não pode isolar, né, vitamina D e outros que a gente vai falar, mas a progesterona é o hormônio que mais ajuda a segurar o nosso bebezinho dentro do útero. E infelizmente, quando a gente toma anticoncepcional, ó, a progesterona cai demais. E quando a gente quer ser mamãe, acontece o quê? Ninguém olha para ela, só olha para ela a hora que você já está grávida. E aí, muitas vezes, não dá tempo de cuidar da progesterona durante o início da gravidez, e aí acontece o quê? Perde de novo. Então, a gente quer reduzir esses riscos da perda, aumentar as chances de ser mamãe. Então, como que a gente pode, Carol, cuidar da progesterona, pensando aí em mulheres que usaram, olha lá, a Bárbara usou 15 anos, a Tatiana também, a Ligiane 10, a Thaís 8, meu Deus, todo Nossa. mundo quase que tomou aqui. A questão é essa, a gente, culturalmente, nós achamos assim, que vamos tomar anticoncepcional X anos, decidi engravidar, vou parar e mês que vem eu tô grávida. Só que a gente não tem noção do que o anticoncepcional fez durante os anos, né? Então, pensem comigo, para que a gente toma um anticoncepcional? Para não engravidar. Então, você está tomando um hormônio, ele está mandando uma mensagem lá para o seu cérebro falando assim: olha, eu já estou usando hormônio, o corpo já tem hormônio, então você não precisa de produzir hormônio. Fica quietinho aí, para tudo. Ok, ele obedece, por isso que o anticoncepcional funciona e a gente não ovula. A grande maioria dos anticoncepcionais, eles têm doses muito altas de estrogênios sintéticos. Né? Então, a gente tem um excesso desses estrogênios sintéticos que mandam uma mensagem para o nosso corpo, e o nosso corpo para de produzir principalmente a progesterona. E aí, a gente resolve engravidar, às vezes ovula, às vezes está menstruando, está ovulando, mas eu não tenho progesterona. Então, assim, gente, para engravidar, nós precisamos. A palavra-chave é equilíbrio, né? Então, a gente precisa de equilíbrio hormonal para que a gravidez aconteça. Então, a gente precisa do ciclo menstrual. Depois a gente vai falar do estradiol. O estradiol é fundamental para esse início do ciclo, para a gente iniciar esse crescimento folicular. Mas a gente vai ter o pico de LH, a ovulação. Tivemos a ovulação, a gente tem a cicatriz da ovulação, que é o corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ele vai produzir progesterona. É o hormônio, a gente não pode eleger um, né? Mas eu também acho que ele é o queridinho. Eu falo que ele é progesterona de proteção, de proteger o nosso embrião. Então, ele prepara a caminha endometrial, ele deixa ela mais fofinha, para quando esse embriãozinho chegar ali, ele acoplar, ele implantar. A progesterona, ela tem um papel lindo de nutrir o embrião. Então, a gente não tem placenta nesse início, né? Então, ela é responsável por levar esses nutrientes, ela nutre o endométrio, então por isso que a gente precisa de todos os nutrientes fundamentais também, né, para esse processo, mas ela protege. E ela tem um papel muito interessante também em relação à imunidade. Ela modula o nosso sistema autoimune para que o nosso corpo ele não reaja contra esse embrião. Eu acho isso a coisa mais linda, porque o embrião é um corpo estranho, né? 50% não é nosso, é do material genético do nosso parceiro. Então, para o nosso organismo não matar esse embrião, vamos dizer assim, a progesterona, ela
no expulsar, ela modula isso, ela fala, olha, tá tudo bem, eu vou te proteger. Então, é o abrigo, é a proteção. Então, quando Ô, a gente... Carol, Pode falar. não te cortando, mas eu gosto de falar que a progesterona é o embrião conforto. Imagina só o bebê conforto, né? Que depois que o Exato. neném sai da maternidade, você usa o bebê conforto. Lá dentro você consegue, então é o embrião conforto para segurar o nosso bebezinho. Vocês vão decorar isso para cuidar da progesterona de vocês. Exatamente. E aí ela que vai manter a gravidez, né? Porque se a gente não tem níveis adequados de progesterona, essa implantação ela não acontece. Então, aí a gente vê essas histórias de abortamentos de repetição, geralmente esses abortos precoces, né? Entre oitava semana, né? Entre 8, 12. Abortamentos químicos também estão associados com deficiência de progesterona. E aí vem aquela pergunta: quantas mulheres estão lá no segundo, terceiro aborto e nunca dosaram a progesterona? Não tem ideia. E às vezes até sintomatologia clínica, às vezes não precisa nem de uma dosagem, a gente consegue fazer esse diagnóstico muitas vezes pela clínica. Né? Então, mulheres que têm escapes, que têm muito fluxo menstrual, que têm a predominância estrogênica, que daqui a pouquinho a gente fala. Então, assim, a progesterona, ela é fundamental para a manutenção da gravidez. Então, se a gente não tiver níveis adequados, essa gravidez ela não vai prosseguir. Então, não tem como. E aí a gente esquece que o uso crônico de anticoncepcional faz essa depleção de progesterona. E muitas vezes a gente precisa de tratar. A gente precisa de repor a progesterona, só que aí a gente repõe com os hormônios bioidênticos, isomoleculares, justamente para ele não inibir a nossa produção natural. Porque se eu entro com uma progesterona sintética, aí não está adiantando nada, porque aí ela vai continuar inibindo a nossa produção natural, né? São 5 grandes erros que acontecem no casal, e um deles é esse: eu começo as tentativas sem saber se eu estou preparada. Então, se eu não colho o mínimo de exames possível que justifique se eu estou bem ou não, eu fico tentando no escuro. Então, eu aumento as tentativas, que seria o número de frequência de namoro, né? Namora, e não chega a lugar nenhum. Aí começa a ficar cansado, exaustivo, porque tem data ou tem horário, porque eu estou ovulando. Mas será que eu estou ovulando mesmo? Nem sei. Eu não fiz exame para isso. E aí? Aí passa mais um mês, e passa 2, passa 3. Então, é um desgaste emocional do casal terrível, que se você fala assim, não, eu acho que eu quero ser mãe. Aí seu marido fala, eu também quero ser papai. Então, vamos olhar para ver se a gente tá bem? Quem que a gente procura? Que exame que tem que fazer? Será que muda alguma coisa na minha alimentação? E sim, gente, hoje eu falo na limpeza do aquário em 12 pilares, que vai desde a alimentação, exercício, imunidade, não só da vagina, do seu corpo inteiro, né? Os pilares emocionais, estresse, sono, né? O ciclo circadiano, são 12.